Estamos de volta para falar sobre rastreabilidade, que, como você sabe, é o acompanhamento de todo o percurso de uma matéria-prima desde a sua origem até o uso no produto final e pode ser aplicada a muitos itens diferentes dentro da cadeia de suprimentos, inclusive na pecuária. E quem fala comigo agora sobre esse assunto ao vivo é Thiago Parente, que é mestre em agronegócios. Thiago, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Thiago. Agora conta pra mim, por que a rastreabilidade é um assunto que está tão em pauta, tão em alta quando a gente fala em carne bovina hoje em dia? Exigência de mercado, consumo, conta pra mim. Sara, na realidade a rastreabilidade está sendo demandada em uma série de cadeias diferentes, né? Não só a bovina, né? A bovina a gente tem uma pressão adicional porque é uma cadeia de ciclo longo, né? Então você tem um animal, tem um ativo que passa de mãos ao longo da vida dele, né? E a gente tem uma coisa no Brasil chamada Amazônia, né? Que obviamente todo mundo quer preservar. Então é de extrema importância que a gente consiga dizer, usando tecnologias, que aí é um outro ponto importante atual, que a gente hoje tem tecnologias muito mais aptas a realizar a rastreabilidade, né? E que a gente consiga mostrar ao longo da vida do animal, geograficamente, onde ele esteve, né? Para a gente garantir que não houve nenhuma passagem por uma área embargada ou por um desmatamento ilegal. Né? Um outro ponto que é muito relevante é a questão da segurança do alimento. Né? Quando a gente rastreia não só a origem, né, a localização geográfica do animal, mas quando a gente rastreia a nutrição que foi utilizada, o medicamento que foi aplicado, a gente consegue dizer se aquele animal foi enviado para o mercado para ser desmontado em pedaços de carne, se ele se não tem nenhum tipo de medicamento residual, se não tem nenhum tipo, não foi utilizada uma nutrição que não deveria ter sido utilizada, né? Lá nos Estados Unidos a gente já vê linhas de animais que são alimentados a pasto, são sem antibiótico, né? Então eu acho que isso vai se propagar para o restante do mundo. Bacana, Thiago. E agora, como é que está esse cenário da rastreabilidade do boi, né, aqui no Brasil atualmente? No Brasil, a gente tem o Sisbov, que é o sistema oficial de rastreabilidade, né, que hoje ele consegue rastrear um percentual muito pequenininho do tamanho do rebanho que nós temos, né, e muitas vezes ele deixa o pequeno e médio pecuaristas fora, justamente pela burocracia, pela dificuldade de adotar o Sisbov, que, vamos falar um pouquinho, né, você tem que contratar uma certificadora, tem que comprar os brincos específicos, tem que ser auditado, para tentar acessar uma bonificação adicional. Né? A gente tentou fazer isso de forma compulsória lá em 2002, mas acabou não dando certo, e o Ministério da Agricultura, em conjunto com a CNA, vem tentando evoluir o Sisbov para esse novo momento de mercado. Né? A gente espera que em breve a gente vá ter, sim, uma maior participação dos nossos pecuaristas na rastreabilidade animal. Legal. Tiago, agora de que forma que a rastreabilidade ela contribui aí para a prática da pecuária sustentável? Como que é essa relação? Tá ótimo. Então, quando a gente consegue colocar o animal ao longo da vida dele em coordenadas geográficas, a gente consegue também definir quais fazendas esses animais passaram, né? E consegue consultar nos órgãos de governo, né? No CAR, nos órgãos de justiça, para entender se há algum tipo de embargo ou restrição àquela área. Né? Então, se houve algum desmatamento ilegal, se tem algum processo correndo naquele momento, isso tudo a gente consegue dar transparência. Mas aí, de novo, né, a rastreabilidade que a gente fala hoje é uma rastreabilidade muito mais voltada para dar transparência ao trabalho dos bons pecuaristas, que são a maioria esmagadora dos nossos pecuaristas, que fazem tudo corretamente, seguem toda a nossa legislação, que é uma legislação extremamente pesada para quem produz, né? Então a gente precisa dar transparência usando a rastreabilidade para mostrar que a nossa pecuária é uma pecuária extremamente sustentável, quiçá a mais sustentável do mundo. Tiago, para quem ainda não está super inserido nesse cenário, quais que são aí os primeiros passos para o pecuarista que quer começar a evoluir nesse assunto dentro da propriedade? Então, a gente até estava conversando, né, que hoje a gente tem só 15% do nosso rebanho, que está em torno de 220 milhões de cabeças, identificado individualmente. Né? Então, passo fundamental, pedra fundamental do processo é você identificar individualmente o animal
usando, obviamente, uma identificação que garanta a unicidade daquele animal, ou seja, que ele é único em todo o rebanho nacional ou mundial. Tá? E a gente está falando basicamente de dois padrões, que é o Sysbov e o ICAR. Né? Hoje, quem já usa brinco eletrônico já está inserido no ICAR. Então, primeiro, identificar individualmente os animais e, na sequência, começar a registrar de forma disciplinada, né, tudo o que acontece com cada animal dentro da propriedade. Né? E aí nós temos um processo que a gente chama de rastreabilidade por consequência, onde as informações migram automaticamente dos dados de gestão para informações de rastreabilidade. Né? E a gente consegue fazer uma rastreabilidade que a gente fala que é indolor e custo zero para o nosso pecuarista. Tiago, e quem é que ganha com a rastreabilidade bovina dentro da cadeia produtiva? Ganha todo mundo que quer fazer a coisa certa, que respeita a legislação ambiental, que busca, né, ter sustentabilidade na atividade. Né? A gente não quer que só a gente ganhe, né? A gente quer que os nossos netos ganhem. Né? Então, além de todos os produtores que fazem um bom trabalho, que se preocupam com o meio ambiente, ganha a indústria que consegue comprovar a qualidade e a segurança do alimento que está vendendo, ganha o varejo que consegue levar essa informação até o nosso consumidor e, claro, ganha o consumidor. Né? A gente vê que as novas gerações estão cada vez mais preocupadas em entender a qualidade do alimento que estão consumindo, onde que esse alimento foi produzido e se esse alimento não representa nenhum risco à sua saúde. Né? Então a gente espera, isso obviamente vem vindo de países mais ricos, mas já está permeando a nossa sociedade como um todo e toda a cadeia ganha. Né? E aí um outro ponto importante é que quando a gente tem rastreabilidade, a gente consegue gerar produtos mais baratos para o pecuarista. E aí falando de produtos financeiros, crédito, seguros e uma série de outros produtos que vão se desdobrando dessa demonstração de competência e bom trabalho. Tiago Parente, obrigada pela sua participação. Tiago, que é do iRancho, associado aí ao GTPS. Obrigada mais uma vez e até mais. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde para você também.